Fala aí, mamíferos, beleza? Você sabe o que é o sangue? Se você não sabe, eu vou falar para você nesses 5 minutos de hoje. Aguenta aí que eu já volto. Então, galera, o que é o sangue? Bom, o sangue é um líquido, tá? Que percorre os seus vasos sanguíneos, só que não é um líquido apenas, ele tem diversas substâncias dissolvidas nele. Então nós vamos fazer uma divisão básica deste nosso sangue em plasma e elementos figurados. Quanto de sangue nós temos, professor? Aproximadamente 7% a 9%, dependendo de alguns livros, você vai encontrar o volume de sangue. Então, aproximadamente aí, um indivíduo de 70 quilos tenha seus 5 litros de sangue, ok? Então, isso é bastante variável. O que nós temos então? O plasma sanguíneo é a fração líquida que nós falamos do sangue. Então ele é formado por água, ele é formado por sais minerais, ele tem proteínas dissolvidas, né, proteínas importantes, proteínas de transporte, proteínas de defesa como os anticorpos. Então tudo isso vai compor o seu sangue, vitaminas, lipídios, então tem uma coisa arada aí. Nós estabelecemos um númerozinho padrão para a gente diferenciar, tá, as frações. Então a gente fala que o plasma sanguíneo compõe 55% do seu sangue. Basicamente, qual é a função do plasma? Transporte. Transportar hormônio, transportar os elementos figurados, transportar todos os produtos de excreção da célula. Então, o papel de transporte. De elementos figurados, nós temos 3 tipos. Nós temos as hemácias, ou glóbulos vermelhos ou eritrócitos, no número de 5 milhões de glóbulos vermelhos por milímetro cúbico de sangue, ok? Cujo papel dessas células aí é transporte de gases respiratórios. Temos também a questão dos glóbulos brancos ou leucócitos. Bom, existem pelo menos 5 classes de leucócitos ou glóbulos brancos. O papel deles, de maneira geral, é a defesa do seu organismo, ok? Eles têm uma variação aproximada aí de 6.000 a 10.000 por milímetro cúbico de sangue. Papel geral é de defesa. E nós temos também a questão das plaquetas, ok? As plaquetas, nós temos aí aproximadamente 200.000 a 400.000 plaquetas por milímetro cúbico de sangue. Agora, gente, qual é o papel destas plaquetas? As plaquetas têm o papel de coagulação sanguínea, ok? Então elas apresentam uma enzima no seu interior, chamada de tromboplastina ou tromboquinase, que vai ser liberada em um momento de sangramento. O indivíduo sangrou, eu preciso interromper esse sangramento. Então existe uma série de atrativos para essas plaquetas para o local da lesão, elas liberam essas enzimas que reagem com algumas proteínas sanguíneas e começa a formação, né, do coágulo sanguíneo para interromper aquele processo ali. Gente, é bastante detalhe sobre cada elemento figurado. Eu vou fazer uns 5 minutos para cada um desses elementos. Portanto, agora eu quero que você tenha uma noção geral do que é o sangue. Uma fração líquida e uma fração sólida. Sendo que nessa fração sólida, só para reforçar, são células, os glóbulos vermelhos e os glóbulos brancos. As plaquetas são fragmentos de células. Tudo bem, gente? Vale a pena só falar. Por que em caso de suspeita de dengue, a gente não deve fazer a utilização lá do ácido acetil salicílico, né? Do AS, da aspirina. Porque esta substância, ela vai inibir o que a gente chama de agregação plaquetária. Ou seja, vai impedir o funcionamento das plaquetas. E se o cara tiver a dengue hemorrágica, ele precisa do processo funcionante. Porém, o medicamento não deixaria funcionar.
Beleza, galera? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho o processo, a composição do seu sangue. A gente volta em uma outra oportunidade. Grande abraço, gente. Até a próxima.